Estamos de volta com o programa Consciência Cristã em Foco. Como anunciamos no início do nosso programa, estamos recebendo aqui hoje o nosso querido, amado pastor Weber Alves, que vai estar tratando aqui sobre uma questão muito interessante, que é a questão do Natal. Weber, bom dia. Muito bom, pastor. Bom dia também para você e para os nossos ouvintes do programa Consciência Cristã em Foco. É uma alegria estar com vocês neste sábado, tendo a alegria também de falar sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, Weber. Há muita polêmica, né? Os ânimos se exaltam, né? O calor da discussão vai lá para cima com relação a essa questão do Natal, né? Sabemos que o Natal é uma festa basicamente católica, né? Mas que algumas igrejas cristãs evangélicas também, aproveitando esse momento que as pessoas estão falando de Jesus, né? Elas também aproveitam e, de certa forma, comemoram também o nascimento de Cristo, né? Eu queria iniciar o nosso bate-papo hoje aqui, né? Junto aos nossos telespectadores, na sua perspectiva, o que é o Natal, né? Será que nós, como cristãos evangélicos, né, podemos observar essa data? Muito bem, pastor. Na verdade, nós precisávamos fazer uma análise mais detalhada dessa ideia do Natal como sendo uma festa católica romana. O Natal, como a própria palavra sugere, trata do nascimento de alguém. Natalício, exatamente, do nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia seria que Jesus teria nascido dia 25 de dezembro e, portanto, todos os anos, a igreja, os cristãos, celebrariam o nascimento dele nessa data. É um período do ano onde as pessoas se tornam mais sensíveis a pensar sobre a vida religiosa, a pensar, por exemplo, sobre a família, diga-se de passagem. E é um período também muito intenso em que o comércio se destaca fazendo uso da propaganda religiosa para vender intensamente. Então, nós devemos dizer que o Natal, a ideia seria de uma festa cristã, muito embora muitas vezes ele pode estar associado com elementos pagãos. Então está descaracterizada, na verdade, essa festa do Natal hoje, porque aparece mais, por exemplo, a figura, né, de Papai Noel, né, que enfeitam as casas, as lojas, as ruas, né, e pouco se fala acerca da pessoa, da figura central dessa festa, que é Jesus Cristo. Mas ainda tocando, Weber, nessa questão histórica, né, alguns questionam que isso foi convencional, que a Bíblia não diz, né, que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Conta um pouco desse histórico, né, até para situar aí o nosso telespectador. Veja bem, reverendo, na verdade, na Bíblia nós não temos nenhuma data relacionada ao nascimento de Cristo, muito embora nós encontramos registros de reis, né, de pessoas que existiam nesse período, e até mesmo o fato de que o nascimento de Cristo, ou pelo menos a concepção de Cristo no ventre de Maria, acontece 6 meses depois da concepção de João Batista, né, primo de Jesus Cristo. Então, embora nós não tenhamos uma data certa para o nascimento de Cristo, embora seja dito que seria o dia 25 de dezembro, os fatos históricos mencionados no próprio texto bíblico parecem tornar essa data um tanto quanto incerta, o 25 de dezembro. Por quê? Quando nós lemos no texto bíblico, nós encontramos alguns acontecimentos que ocorreram durante o nascimento de Cristo que eram, digamos assim, inviáveis se Jesus tivesse nascido no dia 25 de dezembro. Por exemplo, está escrito em Lucas, capítulo 2, que Jesus Cristo nasceu no período em que o imperador romano publicou um edito convocando as pessoas para o recenseamento nas suas cidades natal. Seria incoerente o imperador publicar esse edito no dia 25 de dezembro, ou pelo menos nesse período de dezembro, porque na Judéia é um período profundamente de inverno. As chuvas são muito intensas, em algumas regiões chegam até mesmo a nevar. Seria incoerente o imperador publicar esse edito, convocando as pessoas a saírem de um local para outro num período de inverno tão intenso assim. Sem contar o fato de que o próprio texto bíblico menciona que no nascimento de Cristo, os pastores estavam na vigília da noite tomando conta do seu rebanho. Portanto, a data 25 de dezembro, possivelmente, ela fica descartada nesse sentido.
Há outras propostas. Essa 25 de dezembro talvez não seja melhor. Muito bem, nós estamos aqui conversando com o pastor Weber Alves, que é pastor da igreja congregacional ali na cidade de Esperança. E aí nós fomos ouvir algumas pessoas acerca desse assunto, né? Conversamos aí com o evangelista Neucivan Marques, que parece-me que tem uma posição contrária a essa questão da observância do Natal. Veja bem, eu não sou contra a comemoração do Natal em si. Eu acho que é uma data pertinente, que deve ser celebrada pela igreja. No entanto, não nessa data em que se comemora no dia 25 de dezembro, ou 24 de dezembro. Originalmente, esta data advém do edito, logo após o Edito de Milão, quando Constantino estatizou a igreja, colocando a igreja como oficial do Estado. Em seguida, ele fez uma adequação de todo o calendário pagão dentro da igreja que nasce, a igreja cristã estatizada. Nesse caso, como Constantino, sendo ele sacerdote do templo do Deus Sol, colocou nesta data, que se comemoraria o nascimento do Salvador, que seria uma data muito importante para o cristianismo, ele fez o quê? Colocou justamente a maior celebração do paganismo, que era o dia do Deus Sol. Bem como outras datas que foram adequadas. Eu acho que a igreja deveria romper na verdade, não é somente com uma data, é com o paganismo em si. E, rompendo com o paganismo, ela poderia muito bem celebrar o Natal de Cristo em outra data que seria muito mais propícia e adequada, a qual sabemos quando é o nascimento do Senhor. Pois bem, ouvimos aí o nosso querido amado evangelista Neucivan Marques, né, que justamente, né, como eu falei, tem uma posição, né, que diverge de boa parte da comunidade evangélica, que tem observado aí as comemorações do Natal. Mas ainda com relação a datas, né, o que é que poderia ser acrescentado, Weber, nessa questão? Bom, importante dizer que enquanto na maioria dos cristãos, pelo menos do lado ocidental do mundo, comemoram o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, é importante dizer que no leste da Europa, alguns cristãos comemoram no dia 6 de janeiro. Né? Os ortodoxos, no caso. Isso mesmo. Entretanto, por outro lado, a maioria dos teólogos, arqueólogos também cristãos, divergem de que seria esse o período do nascimento de Cristo e até estabelecem outras propostas, até fazendo cálculos pelas narrativas bíblicas do nascimento de João e tal. Alguns dizem que o mês provável seria março, abril ou setembro, no máximo entre março e setembro. Muito bem, o Petrônio Colégio de Cursos está aí com suas matrículas abertas e tem um recado para você. Você sabe qual é a diferença entre essência e aparência? Matricule seu filho no Petrônio Colégio de Curso e saiba o que é uma escola grande, boa e reconhecida. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, pré-vestibular. O Petrônio Colégio de Curso fica no coração da Liberdade, Rua Riachuelo 337. Fones 3322-5734 e 3321-2106. Pastor Weber, ainda com relação, né, a essa questão da data, tem muitos cristãos que são extremamente radicais, né? Afirmam que essa data foi convencionada pela Igreja Romana e que foi em substituição, por exemplo, a uma festividade pagã que existia na época, que era um culto, né, ao Deus Sol. Né? Porque a quem você atribui, né, esse sentimento de alguns cristãos? Pastor Helder, de fato, nós devemos admitir que o dia 25 de dezembro, por muito tempo, foi uma data em que se comemorava, no meio pagão, antigo, o nascimento de diversos deuses, inclusive o nascimento do Deus Sol. Por causa disso, alguns cristãos são contrários à comemoração do Natal nessa data, visto que os cristãos antigos, mais ou menos no quarto século depois de Cristo, eles, tentando rivalizar com a comemoração do Deus Sol, eles fizeram então a ideia de que Cristo haveria nascido no dia 25 de dezembro, que era, digamos assim, o nosso sol da justiça, como o texto de Malaquias nos diz. Então, por causa disso, alguns cristãos são contrários, rivalizam, digamos assim, ou discordam absolutamente da comemoração dessa data, o que particularmente eu penso que é um exagero. Muito bem, estamos conversando com o pastor Weber Alves acerca da questão do Natal. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos.